Olá, estamos começando mais um Saúde e Algo Mais. Hoje temos um tema que tem muitos tabus em torno dele, que é a disfunção sexual masculina. Mas para vocês terem uma ideia da importância do tema, é que o sexo é um dos 4 pilares da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. E é bem verdade que existe um grande tabu, principalmente por parte dos homens, em discutir esse tema e até mesmo em buscar auxílio diante de problemas dessa natureza. Portanto, hoje nós vamos conversar sobre as disfunções sexuais masculinas com o urologista Dr. Flávio Faria, que está aqui via web para conversar com a gente, né? Nesse momento ainda de pandemia, estamos tomando aí todos os cuidados e por isso ainda continuamos via web. Flávio, obrigado aí por aceitar o nosso convite para falar de um tema que é muito importante, né? Isso mesmo. Primeiramente, obrigado pelo convite do programa, do senhor Dr. Ricardo. Ainda mais para tratar de um tema tão importante, como o senhor falou, um dos pilares, segundo a OMS, e que não é tão discutido, que não é tão tratado, que às vezes as pessoas não buscam tanto a ajuda médica, principalmente por causa desse tabu que gira em torno aí do tema. E ainda continua um tabu muito grande, Flávio? Doutor Ricardo, continua. Continua tanto que o paciente, às vezes, ele vem tanto motivado, é claro, pessoalmente, como motivado pela esposa, por às vezes não estar tão bem no relacionamento, isso começa a afetar a vida sexual do casal. E aí ele vem com um receio, vem um pouco constrangido por tratar do tema, e é um tema muito comum, um tema muito frequente, e que afeta a qualidade de vida. Às vezes é comum até que as mulheres, né, abordem o tema inicialmente na consulta, não é verdade? Perfeito. Tanto a questão que o senhor levantou de abordar o tema na consulta, quanto marcar consulta para o parceiro, para o marido. Se o homem fica desconfortável, a mulher também fica. E esse desconforto por parte da mulher leva a um desconforto no relacionamento em si, e ela buscar, às vezes o marido não quer, ou tem receio, tem vergonha. E quais são as principais, né, disfunções sexuais do homem? Você pode falar para a gente rapidamente? Rapidamente não, você tem tempo aí para a gente conversar sobre esse assunto, mas para que as pessoas saibam quais são as principais dificuldades, né? Tá tudo muito envolvido, tudo muito próximo. Temos a ejaculação precoce, a ejaculação rápida, temos, por outro lado, a ejaculação retardada, que é quando a pessoa não consegue ter uma ejaculação. E tudo isso anda bem junto com a disfunção erétil em si, com a falta de uma ereção satisfatória para ter uma relação sexual satisfatória tanto para o parceiro, para o homem e para a mulher. E em que idade é mais comum, né, essa alteração da ejaculação? Temos basicamente 2 picos. Em relação, por exemplo, à ejaculação precoce, o adolescente, quando ele inicia uma vida sexual, ele vai ter uma chance maior de ter essa disfunção. Quer seja por ansiedade, por preocupação, por algum nervosismo, por exemplo, por inexperiência em si. Por outro lado, a disfunção erétil, a incapacidade de atingir uma ereção satisfatória, ela vai acontecer com um pico mais tardio, associado principalmente a doenças que têm fatores de risco cardiovasculares em comum, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Tudo isso daí anda junto com as disfunções sexuais, principalmente na parte de disfunção erétil em si. No adolescente, né, quando há a questão da ejaculação precoce, é comum que ela desapareça com o tempo, né? E quais seriam as principais causas aí? Está ligado à ansiedade? Como é que vocês avaliam? Perfeito. A ejaculação precoce, a ejaculação rápida, podemos dividir entre primária e secundária. Essa ejaculação precoce secundária, como o próprio nome diz, há alguma coisa, por exemplo, a estresse, nervosismo, preocupação, ansiedade, quer seja com alguns aspectos da vida em si, mas também com a vida sexual.
Então, se tem uma troca de parceira ou se tem um desejo sexual mais intenso, eu posso ter uma ejaculação mais rápida e que é resolvida com a resolução do problema de base. Por exemplo, quando a gente vê um adolescente, às vezes tem uma ejaculação mais rápida e no decorrer do relacionamento, o relacionamento se torna mais estável, com uma participação mais ativa da parceira, é de se esperar que tenha uma resolução ou uma melhora do cunho da ejaculação, do tempo ejaculatório e às vezes até mesmo da qualidade da ejaculação em si. Então tem muita relação com a ocasião, considerando-se que ela é secundária. Agora eu posso ter alterações hormonais, a nível principalmente de serotonina, que me levem a uma ejaculação rápida, aí por sua vez, uma ejaculação precoce primária, ela vai sempre existir em todas as relações, durante toda a vida do indivíduo em geral. E essa é um pouco mais difícil da gente fazer o manejo. E o que é a ejaculação retardada, a ejaculação retrógrada? Eu tenho certeza que as pessoas ouviram você falar, mas não sabem exatamente o que é. Perfeito. Assim como em um ponto, em uma extremidade, eu tenho a ejaculação precoce, a ejaculação rápida, eu tenho, de outro lado, a ejaculação retardada. Essa ejaculação retardada, ela às vezes demora muito ou até mesmo o indivíduo não tem condição de chegar a ter uma ejaculação. Às vezes o indivíduo para a relação por exaustão, por condições físicas mesmo. Fica cansado e não consegue prosseguir a relação sexual até ter a ejaculação. Então, é outro extremo. E, geralmente, ao contrário do que a ejaculação rápida, precoce, está relacionada ao mecanismo hormonal, serotonina, por exemplo, a ejaculação retardada está muito relacionada a questões emocionais, psicológicas e ao uso de algumas medicações. Por outro lado, temos a ejaculação retrógrada, que acontece quando o ejaculado não é eliminado, não é exteriorizado, e sim ele volta para dentro da bexiga. Isso aí acontece em algumas situações relacionadas a patologias, a problemas de sistema nervoso central, alguma cirurgia, no trauma de medula, no trauma raquimedular, ou em situações associadas à cirurgia de ressecção de próstata, por exemplo, que ocorre a interiorização para dentro da bexiga, uma condição extremamente benigna. Traz o desconforto sexual, traz o desconforto no que diz respeito a não termos um ejaculado, mas é uma situação extremamente benigna não relacionada a tumores, por exemplo. Agora, uma questão que chama a atenção é que você falou sobre os medicamentos, né, que podem influenciar no retardo da ejaculação. Que tipo de medicamentos podem levar a isso? Geralmente, doutor Ricardo, são drogas que agem no sistema nervoso central. Um exemplo muito típico que temos é a paroxetina, que fazemos uso inclusive para tratar uma ejaculação precoce, mas dependendo da dose da resposta pessoal do indivíduo à dose proposta, à medicação proposta, ela pode levar a um retardo maior da ejaculação, até mesmo a ausência de ejaculação, a ausência do orgasmo em si. O escitalopram, por exemplo, é outra droga. Então, são, em gerais, drogas de uso psiquiátrico, de uso por parte aí de atuação em sistema nervoso central, que vai resultar nessa alteração urológica da ejaculação em si. E isso pode ser adequado, né? Não é necessário que o paciente suspenda a medicação, né? Deixa de tratar uma situação para beneficiar outra, né? É importante sempre com os médicos buscar o equilíbrio entre todas as ações, as necessidades de saúde, não é, Flávio? Perfeito, perfeito. Se for alguma droga geralmente de uso psiquiátrico, fazemos um segmento juntamente com o colega psiquiátrico para ajustar a dose. O objetivo não é resolver a questão, por exemplo, da ejaculação e perder a questão psiquiátrica ou alterar a questão psiquiátrica, considerando os níveis de prescrição. Mas sim, a gente conseguir alinhar tanto a parte sexual quanto a parte psicológica, psiquiátrica, para ter um resultado comum satisfatório. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Flávio, e já voltamos para continuar a nossa conversa. Fiquem com a gente. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje recebendo o urologista, o Dr. Flávio Faria, conversando com a gente sobre um tema que é um tabu muito grande na nossa sociedade, que é a disfunção sexual masculina. Flávio,
Esses problemas todos, né, como você colocou, a ejaculação precoce, retardada, retrógrada, são problemas que podem levar aí a um descompasso entre os parceiros, não é verdade? Bem como a disfunção erétil, né, que nós vamos falar daqui a pouco. É importante buscar o auxílio do profissional nessas circunstâncias para evitar realmente problemas mais graves entre o casal, né? Perfeito, perfeito. Temos uma questão que incomoda o próprio paciente, que às vezes, na maioria dos casos, ele vem buscar ajuda, mas também a esposa, ela sente-se desconfortável, pois vamos atuar, vamos comprometer a saúde sexual do casal. A relação é permeada de vários aspectos, e o aspecto sexual, a saúde sexual, com certeza, é um aspecto bem importante. Tanto que motiva, em alguns casos, a esposa vir junto, a esposa marcar a consulta, a esposa se tornar um protagonista da situação para resolver o problema que está, inclusive, incomodando. E a disfunção erétil, né? A dificuldade para a ereção. Quais são as principais causas? Isso. Esse é um tema bem bacana, é um tema bem comum no nosso consultório, cifras de 40% da população, até mesmo menor de 40 anos, tem algum grau de disfunção erétil. E, aproveitando o gancho, a gente tem nesses pacientes menores que 40 anos, pacientes em geral jovens e sem problemas de saúde, a principal causa de disfunção erétil é a causa psicogênica, estresse, nervosismo, ansiedade, preocupação, quer seja no trabalho, quer seja com o filho, quer seja no próprio relacionamento. E tudo isso daí vai resultar numa perda de ejaculação, numa perda de ereção, numa ejaculação mais rápida, tratando-se de mecanismos gerais. Já naquele paciente acima de 60 a 65 anos, entram mecanismos e patologias como hipertensão, diabetes, coronariopatias, problemas cardíacos em geral, Cigarro, né? sedentarismo, perfeito, tabagismo, etilismo, isso aí é bem importante. A gente vai para os mesmos fatores de risco cardiovasculares, estilo de vida saudável, tudo que afeta isso vai afetar com certeza a minha saúde sexual. A atividade física ajuda, né? Melhora o rendimento, a performance, né, Flávio? Com certeza, melhora a performance cardiovascular, melhora a performance sexual. Isso aí a gente vê que tem vários pontos que ela vai atuar, quer seja na liberação de endorfinas, quer seja na redução do estresse, da tensão do dia a dia, quer seja do ponto de vista hemodinâmico, ou seja, do fluxo sanguíneo, da vascularização. A ereção é um evento cardiovascular, somando do ponto de vista hormonal, por exemplo, mas sim é importante para a perviedade vascular, para hemodinâmica do paciente e atividade física. Tanto que é um dos pilares do tratamento da disfunção sexual. Aí eu vou perguntar para você quais são os pilares para o tratamento das disfunções sexuais masculinas. Perfeito. Ao mesmo tempo que eu tenho uma causa multifatorial, ou seja, eu tenho o estresse, nervosismo, ansiedade, preocupações, ou seja, fatores psicogênicos, eu tenho fatores hormonais, eu tenho fatores cardiovasculares, eu tenho tabagismo, etilismo, uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Tem vários mecanismos, não tem o mecanismo em si, ele é multifatorial. Pacientes que têm uma testosterona baixa, por exemplo, ele pode ter uma alteração psicológica que vai resultar numa disfunção sexual. O tratamento é voltado para isso. Após identificar a causa, por exemplo, uma baixa testosterona, uma alteração de tireoide ou um uso de drogas, por exemplo, voltamos ao tratamento para corrigir a causa base e para estruturar as demais. Um paciente sedentário, ele merece uma atividade física, merece uma psicoterapia, aquele que tem alguma alteração psicológica, alguma preocupação maior. Mas sempre lembrando, não é uma causa só. Eu vou repor testosterona para quem tem testosterona baixa e talvez eu não tenha uma resposta terapêutica satisfatória. Mas sim, olhando como um todo, como um global, eu preciso estruturar tudo isso. Nós vamos